Ô Vivian, deixa eu fazer uma perguntinha para você. Você já errou? Como você faz quando você erra? Já errei muito, continuo errando. E eu acho que quanto mais o tempo passa, quando a gente é jovem, a gente é muito duro com a gente mesmo, né? A gente erra e fica muito mal. Eu já errei inúmeras vezes, né? Eu trabalhava em redação e a gente tinha muito pouco tempo para apurar, para escrever um texto. E no começo a gente é muito duro com a gente mesmo, mas com o tempo vocês vão aprender, né? E já estão aprendendo que errar faz parte e que a gente tem que começar de novo, né? Por isso é importante também ter um ambiente de trabalho que seja bom, que as pessoas se tratem bem, né? Invistam nisso, né? Em tratar as pessoas bem, quando a pessoa errar, ajudá-la a levantar, mostrar um caminho e não só apontar o dedo e valorizar aquele erro, porque todo mundo erra. O presidente da empresa erra, é que ninguém aponta o dedo para ele, né? Mas todo mundo erra, é normal. E sejam bons com vocês mesmos, tenham paciência, porque é natural. Então, o erro ele é do ser humano, né? Então, o que é legal isso? A gente pensar da tolerância que temos, primeiro conosco mesmo, segundo e com os colegas, e com os nossos parceiros, e com os nossos companheiros, e com o líder e com o liderado. Então, esse cuidado com o outro também é muito importante. Errar, tá bom, erramos, vamos buscar ajuda? Vamos buscar ajuda. Lembra no começo que a gente falava, não sabemos tudo? Não sabemos. Quando não sei, eu vou buscar ajuda. E quando eu errei, eu erro e eu tenho que falar, bom, errei, gente, tudo bem. O que a gente faz com o erro? O ideal, o desejável é que a gente olhe para aquilo que aconteceu e tente identificar qual foi a lição que a gente tira desse momento. Sempre tem uma lição. E o erro nos impulsiona para o crescimento, gente. Se a gente nunca erra, se a gente nunca faz algo errado, aquilo não te provoca para buscar outro conhecimento, para fazer algo diferente, para superar aquela coisa que está te atrapalhando ali. Então, o erro, diferentemente do que a gente, né, na nossa sociedade, a gente fala, errou, que coisa feia, não é feio. O erro ele é importante, ele é útil. A questão é que a gente precisa saber lidar com o erro, lidar com ele e trazê-lo para o nosso lado, fazer com que ele sirva para a gente crescer, impulsionar a nossa vida, não achar que você, minha autoestima ficou lá embaixo, eu estou muito mal porque eu errei, e agora o que eu faço? Não, então esse não é um bom caminho. O caminho é olhar para o erro e buscar aprender com ele. Sempre a gente vai ter alguma coisa para levar de bom daquilo lá. Bom, agora vamos falar sobre comunicação, né? Você se comunica só com palavras? Não. A comunicação é algo muito mais amplo do que a fala, do que a escrita, né? A comunicação, ela é postura, ela é gesto, ela é a fala, ela é a escrita, ela é o diálogo. Então, ela é um conjunto de coisas. E falando em postura, a gente está falando de imagem também. Então, a postura, ela tem o aspecto dela que é comportamental, né? É como você se porta diante de uma situação, mas também tem o aspecto da apresentação. Então, assim, é muito legal a gente estar falando com vocês aqui e a gente comentar sobre isso, porque nós não tivemos essas dicas lá atrás, nós não tivemos essa orientação. E a apresentação é importante também. O que eu quero dizer com a apresentação? Quando a gente está no nosso local de trabalho, a gente tem que tomar cuidado com a roupa que a gente vai colocar. Qual é a roupa que você vai escolher para você ir ao trabalho? De preferência, aí no caso as meninas, né, de preferência, que não vá com aquelas roupas decotadas, não vá com mini saia. Você tem que olhar para o ambiente de trabalho e trazer uma vestimenta adequada àquele ambiente. E isso também é linguagem, e isso também é comunicação. Assim como as condições de asseio que a gente tem, né? Você tem que estar com o cabelinho limpo, você tem que estar com as unhas limpas, cortadas, organizado. Você tem que ter uma apresentação de modo que as outras pessoas se aproximem de você com prazer. E isso, na profissão da gente, vocês imaginem na minha, quando eu comecei.
Naquela época, nem pintar unha a gente podia. A gente tinha que chegar no hospital com o cabelo preso, com as unhas cortadas e sem esmalte. No meu tempo não usava. Hoje eu acho que está... Não vejo também por que não pintar a unha, né? Mas naquele tempo nem isso. Por quê? Porque fazia parte de uma norma de conduta. E essa norma de conduta ela é importante porque ela transmite para o paciente, ela transmite para o conjunto de funcionários um padrão de atendimento, uma forma de qualidade, é um aspecto da qualidade. Então, a comunicação ela é muito mais do que fala e ela envolve, inclusive, a tua aparência física, pessoal e o tipo de roupa que você está usando para aquele ambiente. É claro, ninguém está falando de um clube que você vai à vontade. Nós estamos falando aqui de profissões e de trabalho. Essa história de que a aparência não importa, infelizmente, é balela, gente. A gente não chegou nesse nível ainda de desprendimento, né? Então, é aquela história, né? Vai procurar emprego, tem que colocar uma roupa adequada, tem que se apresentar, tem que falar, né? Então, não é só a palavra que importa nesse momento, é a forma de se apresentar. E não é nada demais, né? Você tem que estar discreto, tem que estar, enfim, arrumado, tem que saber ouvir, como a gente já conversou, tem que se portar, tem que falar dos assuntos que vocês dominam, não enrolar, porque essa primeira impressão, que é o que fica, né? Uma pessoa está lá entrevistando 10 pessoas, como é que você vai se destacar, né? Então, você vai ter que despertar um pouco da simpatia daquela pessoa que está ali na sua frente. E como é que você faz isso? Sendo agradável, né? Sendo gentil, ouvindo, sabendo conversar, falando dos assuntos, né, que você domina, sem enrolar. E eu acho que essa é uma dica importante, né? Aprender a falar, né? Aprender a se comunicar e ser claro e direto quando vocês conversam, né? Fátima, como é que é usar o WhatsApp e rede social no trabalho? O que você acha? Então, aí a gente de novo cai na discussão das normas e nas condutas, enfim, nas regrinhas que são regrinhas básicas do bom convívio. No meu trabalho, é claro que hoje a gente usa o WhatsApp para uma série de coisas e ele é muito útil, ele é muito importante. Mas no meu trabalho, ela não é a ferramenta principal. Ela é utilizada sim, mas ela não é a ferramenta principal. Então, a gente tem que fazer um trato no trabalho, a gente tem que combinar o jogo com os nossos colaboradores. Vamos usar o WhatsApp? Sim, mas de uma forma bem comedida. Não pode ser aquele uso de WhatsApp indiscriminadamente a ponto de atrapalhar o trabalho ou a ponto de dispersar as pessoas. Então, a gente usa o WhatsApp? Usamos. A gente trata muita coisa pelo WhatsApp. Mas ela não é a ferramenta principal e ela tem que ser usada comedidamente, principalmente no local de trabalho. Mas acho que com você é um pouco diferente. É bem diferente, né? Porque eu trabalho o tempo todo com rede social e WhatsApp. Porque, basicamente, os jornalistas e as outras pessoas das outras áreas me procuram via WhatsApp. Então, eu fico o tempo todo logada lá, né, no Facebook, vendo atualização, respondendo dúvidas, no Instagram. Mas eu queria dar uma dica para vocês que tem a ver com reclamar, né? Então, muita gente faz de rede social uma extensão da sua vida, como se fosse um diário. Então, aconteceu uma vez comigo, eu estava na redação no UOL, na época, e uma menina ficava reclamando. Eu estou morrendo de fome, e o meu chefe não libera, até que um dia a chefe levantou e falou: se você está com fome, levanta e vai comer, não fica reclamando. Assim como também uma outra pessoa conhecida ficou meses desempregado, no primeiro dia de trabalho ele tirou uma foto dele mesmo no metrô e escreveu vida de gado. Aí não pega bem, né, gente? A gente tem que ter, assim, eu acho que muito bom senso na hora de usar as redes sociais, principalmente porque todo mundo olha a rede social. Então, até hoje, na hora de contratar, você dá um Google, né, no nome da pessoa e já aparece lá e você já vai dar uma olhadinha. Então, se é uma pessoa legal, né, que você vê discreta, que sabe se posicionar, sabe escrever, é muito legal. Agora, se é uma pessoa um pouco descompensada, que está sempre reclamando, se expõe demais, isso nem sempre pega bem. Então, tomem cuidado, né, com isso.
com o uso da rede social no trabalho, para ficar falando de coisas muito pessoais, e cuidado com o reclamar, porque o reclamar faz parte, né? Às vezes a gente tem que sentar com o chefe e falar, olha, isso aqui não está bom, não está legal, de uma forma madura, né? Direta, sem fofoca e sem ficar, enfim. E aí, só complementando, a rede social também, ela é rede social, né? O nome já fala. No local de trabalho, cuidado para não postar, não escrever coisas que são muitas vezes assuntos internos daquela empresa. E aí muitas vezes você coloca alguma discussão técnica, estratégica da empresa num ambiente que ele é público, que ele é aberto, que ele pode pegar caminhos, às vezes, muitas vezes sem volta, né? Porque uma vez que você postou, você não consegue buscá-lo de volta. Então, muito cuidado com o que está sendo postado, inclusive com os assuntos daquela empresa, daquele local em que você está atuando como colaborador. E aí uma coisa também, agora emendando e para finalizar, que eu acho que a gente já está em cima do horário, né, Viviane? Os feedbacks, muito importante. Seja se você está numa posição de liderança, ou se você está numa posição de subordinado, não importa, a equipe, é muito importante vocês trabalharem o feedback um para com os outros. É muito legal quando você está trabalhando e você ouve do seu superior se você está fazendo aquela coisa corretamente ou não. Aí cabe de novo aquela conversa que falamos do saber ouvir. Porque aí pode acontecer que um tema venha de uma maneira não tão boa para você. Você não fez essa coisa exatamente como nós gostaríamos que fosse feito. É um feedback importante. Mas ele não pode soar como uma crítica, algo que te jogue para baixo. E o contrário é verdadeiro, você também pode falar e você deve falar e dando feedback ao seu superior ou ao seu subordinado sobre as situações que vão ocorrendo na empresa. Isso é muito legal, isso acontecer. E isso dá um gancho também para a gente falar sobre emoções, né? Porque todo mundo já chorou um dia no trabalho, né? Ou já ficou nervoso, foi no banheiro chorar escondido. E assim, ter emoção é diferente do descontrole, né? Uma coisa é você se descontrolar, outra coisa é você passar por uma situação de aperto, ir para o canto, desabafar com alguém, depois conseguir falar daquele assunto com calma, com seu superior. Isso é um trabalho, é um exercício que a gente faz o tempo todo. Porque sempre vai ter aquela situação limite dentro do mesmo trabalho, né? Porque, como a gente já falou, dentro do mesmo emprego, a gente tem altos e baixos. Tem dia que dá tudo certo, tem dia que dá tudo errado. Então, é muito bom a gente trabalhar essas emoções de uma forma que seja saudável, né? Sem descontar nos outros. Tá com vontade de chorar, às vezes vai para o seu cantinho, chora normal, todo mundo chora, né? Mas, assim, sempre segurar o controle emocional, porque hoje a gente tem muitas inteligências, né? A gente é inteligente, tenta desenvolver, mas a inteligência emocional, ela diz muito sobre uma pessoa. E isso que vai fazer com que as pessoas queiram trabalhar com vocês ou não. Bom, gente, então, a gente tocou vários assuntos, né, aqui. E estamos abertas para o diálogo. O que vocês quiserem perguntar, estamos aqui à disposição. O papel de mulheres, eu acho que esse é um assunto que está tão na mídia atualmente, situações em que o papel da mulher, o fato de vocês serem mulheres, te inferiorizaram numa situação e como vocês lidaram com isso, meio que abordando tudo que vocês trouxeram para a gente. Sim, bom, vou começar e vou passar para a Fátima, né? Eu tenho 20 anos já de profissão e eu acho que eu passei por diversas situações de assédio. Eu posso dizer para você que eu acho que atualmente é o único local de trabalho que eu não fui assediada. E isso não é motivo de nenhum tipo de orgulho, é só demérito. Quando alguém olha para você e te trata como um objeto, né? É muito ruim, é uma sensação, só a mulher sabe o quanto isso dói, porque você está lá trabalhando e a dificuldade de chegar em cargos de liderança, a gente vê, às vezes, muitas pessoas que não têm a competência, não trabalham tanto e chegam lá
e normalmente a mulher ganha menos, a gente ganha em média 30% a menos do que o homem, só porque a gente é mulher. E a gente trabalha igual. Então, o grupo hoje, né, a gente tenta entender por que isso acontece, mas o mais importante, como mudar, né? Como tratar essa nova geração de meninas. Por isso que eu falei aqui, se incentivem, meninas, né? Orgulhem-se das suas amigas e das mulheres que chegam em cargos de chefia, porque isso é muito importante. Uma puxa a outra, né? Uma mulher, ela tem essa capacidade de se ajudar, né? E não só de competir. Mas é uma discussão, é um fato no Brasil, isso não mudou, precisa mudar, né? E não precisa de nada para mudar. É só uma pessoa, né, dentro de uma empresa decidir que as coisas têm que ser iguais. Mas os números ainda são assustadores e a gente precisa começar a trabalhar agora para esses cenários mudar. Te agradecer por essa pergunta, bem legal a tua pergunta, viu? Veja, eu tive várias barreiras na vida, mas, como eu disse aquilo, eu acredito que o erro, a barreira, ela só te impulsiona. Pelo menos para mim, ela provoca uma necessidade e uma vontade de superar essa barreira. Meus pais não tinham estudo. Quando eu cheguei no terceiro colegial, que já estava ali querendo fazer faculdade, eu lembro do meu pai um dia falar para mim assim: você já estudou demais, acho que você não precisa fazer faculdade. Por quê? Porque na cabecinha dele, na mentalidade dele, a mulher não precisava fazer universidade, faculdade, sabe? Ele vinha de um outro mundo. Eu não o culpo, pelo contrário, eu tenho maior admiração. Ele já é falecido, mas minha paixão foi meu pai. Então, assim, primeiro eu tive que superar e dizer para ele: não, eu vou fazer faculdade, eu quero fazer. Aí fui fazer enfermagem, porque eu achava bacana, tinha alguma coisa que me atraía para essa área, gostava e gosto até hoje do que faço. E aí, na enfermagem, havia uma confusão na cabeça das pessoas sobre a enfermeira, o papel da enfermeira. Ela se assemelhava a uma mulher, assim, não de muito valor. Por quê? Quando você estuda a enfermagem, acho que vocês também que estão aqui estudando hoje, devem ter visto essa história, a enfermagem está muito ligada a uma história de prostituição em alguns países. E aqui no Brasil também foi assim. Por quê? Porque se pegava algumas pessoas que eram do baixo, né, do meretrício, para poder trabalhar na área da saúde. Isso muito tempo atrás, lá atrás, não é história recente. E então, provavelmente, essa história marcou a enfermagem. Então, havia essa coisa na enfermagem. Nós tínhamos professoras no começo da faculdade que diziam para a gente: olha, muito cuidado quando entrar no hospital. Mantenha a postura, mantenha a linha, porque senão os médicos vão vir em cima, vão te paquerar, vão fazer não sei o quê. A gente olhava para aquilo e falava: meu Deus, a gente não tinha consciência dessa cultura machista que estava ali, na verdade, imperando, que era só isso que acontecia. Não havia outra coisa senão a cultura machista. E aí, mesmo assim, a gente foi trabalhando e fomos cada vez estudando mais para mostrar que nós tínhamos competência, e isso também me impulsionou a cada vez estudar mais, e fui superando. Tive perrengue? Tivemos muito perrengues. Eu acho que, assim, a vida toda você vai enfrentando obstáculos, seja no salário, seja na competição interna de um cargo para cá ou para lá, que normalmente os homens que acabam conseguindo aquele cargo, mas nunca eu desanimei, eu sempre fui estudando, por isso que eu falei para vocês, estudo até hoje. Eu acho que eu me imponho pela minha capacidade técnica, eu faço questão de falar: não, isso aqui eu sei, isso aqui é comigo mesmo, aí eu não deixo para ninguém. Então é isso, acho que é buscar superação e mostrar competência. Aí você passa, aí você mostra: a mulher pode. Obrigada pela pergunta. Sou de publicidade e, enquanto vocês estavam falando, eu acessei o grupo Mulheres, que até então, até esse momento, não tinha ouvido falar sobre vocês ou esse trabalho. E achei muito interessante no grupo, que eu consegui ler muito rápido, essa parte de vozes, que é o trabalho de vocês. Eu sei que tem que cadastrar, mandar um currículo, se interessar, e vocês são indicados para determinados lugares. A minha pergunta é:
Como surgiu no coração de vocês fazer parte desse trabalho, estar aqui, e como que vocês conciliam esse momento com a vida de vocês seculares? Oi, boa noite, Rosa. Bom, é um trabalho voluntário, né, de Mulheres do Brasil, mas ele não exige muito tempo da gente. A gente faz uma reunião mensal, né, a gente particularmente, eu e Fátima, somos do Comitê de Violência contra a Mulher. Tem vários comitês, né, tem políticas públicas, tem sobre o racismo e tem esse comitê de violência contra as mulheres que a gente faz parte. E os números são assustadores, né? Então eu brinco com a Fátima, que eu falo, a gente cansou de reclamar no Facebook, a gente queria entender por que isso acontece e tentar mudar a realidade, nem que seja dentro da nossa casa, né? Tentando conversar com as pessoas um pouco mais próximas. E esse Comitê Vozes é muito simples também participar. Você vai lá, faz uma preparação, né? Tem uma preparação muito rápida, e você já está apto para... Você se candidata, né, nas universidades para fazer parte. Convido todas as mulheres, é um grupo muito legal, ele é apartidário, não é ligado a nenhum partido, e ele tem esse objetivo de trabalhar essa questão do feminicídio, né, desse auto... Você vai, para a gente entender assim, o que é a violência com o gênero, né, é muito importante, eu acho, né, porque... A gente tem hoje no Brasil, a cada 9 minutos, uma mulher é estuprada. 9 minutos. Então, assim, isso é subnotificado, ou seja, nem toda mulher que é estuprada, ela vai lá e faz a denúncia. Então, são números muito assustadores, né? Então, eu acho que a gente tinha essa vontade de tentar entender por que isso acontece. A gente acha que todo mundo é vítima, os homens e as mulheres são vítimas, né? Desse tipo de educação que a gente recebe desde que a gente nasce, né? As mulheres negras sofrem muito mais, né, com isso, e isso é uma preocupação muito grande do grupo também, né, de reverter essa situação. E a gente encaixa, né? A gente faz... a gente trabalha, a gente tem filho, a gente inventa coisa para estudar, porque... Tem fases que a gente não consegue. Eu fiquei 4 anos quase só trabalhando e criando meu filho, que já, né, nasceu, era pequeno, e agora eu estou conseguindo retomar. Então, eu acho que, aos pouquinhos, a gente vai encaixando. Eu acho que isso é um propósito. A gente tem isso como um propósito, trabalhar em prol dessa mobilização para a gente melhorar a sociedade. Então, assim, a nossa sociedade, como eu falei para vocês, somos de uma sociedade machista, temos que trabalhar com isso. Isso não é bom nem para os homens e nem para as mulheres. Nós somos machistas. E nós somos, é isso. A gente está falando da sociedade porque nós somos. A gente vem de uma sociedade que tem esse traço forte machista. E a gente percebe na pele aí o incômodo e a dificuldade que é, muitas vezes, lidar com essa diferença salarial, não ascensão no trabalho, assédio sexual, violência doméstica que é forte. Então, a gente está assim, se colocando à disposição para trabalhar por essa causa. Então, o que nos motivou é a causa mesmo. E ajudar as futuras gerações a enfrentarem esse problema de uma maneira um pouco mais tranquila. Fazer uma sociedade mais justa, né, gente? Isso é justiça, isso é. Boa noite, eu sou a Maiara, eu curso aqui Biomedicina e sou da enfermagem, então estou muito orgulhosa de você. Parabéns para vocês pela história, pela carreira. E quanto líderes, eu queria saber se vocês tiveram muita dificuldade para liderar homens, porque eu imagino que dificuldade para liderar mulheres nessa questão de é porque ela fez isso, é porque ela fez aquilo. Mas essa de homem, porque homem ser liderado dentro de uma instituição grande por uma mulher deve ser um desafio muito grande. Posso começar? Isso. Você tem razão, é uma dificuldade, porque então, aí vamos voltar como esses traços interferem, né? Se você não se colocar pela competência técnica, fica num desafio e numa competição de que assim, ela é mulher, vai mandar em mim. Entendeu? Cai nessa outra coisa que é o machismo, que são esses vieses culturais que a gente tem na sociedade.
Agora, se você vai demonstrando competência, capacidade, você vai se colocando do ponto de vista daquela profissão como uma pessoa competente, isso vai dirimindo, vai mudando e vai se tornando uma coisa natural para aquelas pessoas. Mas você tem razão, num primeiro momento tem essa dificuldade, porque homem está mais acostumado a ser liderado por homem, né? É natural, porque ele enxerga ali um líder nato. Mesmo que às vezes o cara não tem competência para sê-lo, mas ele é enxergado, ele é visto como alguém que, não, ele é homem, então ele pode ser o chefe. E a mulher ser chefe do homem, aí exige dela então, essa bagagem, capacidade, estudo, postura, aí é isso, esse conjunto de coisas que a gente vem falando um pouco aqui, isso ajuda, isso favorece esse trabalho com homens na equipe. Mas é possível, sim, a gente vai indo. Eu já passei muitos perrengues, porque assim, o cargo te dá, às vezes você tem um cargo, ele te dá uma certa ali, autonomia, mas o homem não aceita. Então, às vezes você está falando, ele está olhando para você assim. E aí você tem que manter a calma, né? E, enfim, já aconteceu de eu chamar a atenção, a pessoa levantar e sair embora. Foi embora, me deixar na mão, falou, não trabalho mais. Porque eu estava apenas pedindo para ele refazer um trabalho. Né, com educação, explicando que estava errado, mas ele não aceitou. E isso aconteceu muitas vezes, né? Então, acontece muito de você ser interrompida enquanto você está falando, muito. Então, você está falando, o cara te interrompe porque aquilo que você fala não tem importância, então você tem que tentar se colocar. Se você começar a falar um pouco mais alto ou mais rápido, já vão falar que você é louca, que você está descontrolada. Então, você tem que manter a calma, respirar, e assim, tudo é mais difícil, né? Então, eu acho que para eles têm essa dificuldade. Recentemente, eu tive uma discussão assim, conversando, porque quando você rebate, a primeira reação é assim, calma, não fica nervosa. Não estou nervosa, não estou concordando com você. Porque é esperado da mulher que a gente sempre concorde e seja gentil, né? Então, quando você discorda, já é um problema. E quando eu discordava e falava, não, mas olha, tá aqui, olha, tá errado, ele falava, eu sei. Então, ele nunca estava errado. Então, às vezes é difícil você conduzir de uma forma que aquilo fique equilibrado. Então, normalmente, o que a gente faz? A gente recua, né, para acabar aquilo, porque aquilo é desgastante. Mas não recua. Tenta manter a calma e continua. Porque eu ouço muito isso, né? Ela é louca, não é louca, ela está só tentando conversar. E tem muita mulher que fica nervosa e perde a calma, porque ela não consegue ser ouvida, né? Mas a gente tem que falar e tem que explicar, né? Recentemente eu tive uma discussão com um colega de trabalho que ele estava falando que assédio era mimimi, era frescura. Aí eu falei, então, você tem que aprender a diferença de assédio e de uma cantada. Se você quiser, eu te explico, porque é diferente. Porque é diferente quando um homem chega para você e chama você para sair, você fala, não, tá tudo bem. Assim como é diferente um cara que chama para você sair, você fala, não, ele vai transformar sua vida num inferno dentro do trabalho por causa disso. Existe uma diferença. E os homens precisam entender essa diferença, né? Porque não é um convite que é um assédio, não é. Né? Você pode dizer não e ele entender e está tudo bem. O problema é quando ele não entende. Boa noite. Meu nome é Isabela, faço curso de publicidade. Participando de um coletivo feminista e também sendo estagiária, eu já pude perceber várias vezes o quanto a nossa saúde mental mesmo é afetada, porque muitas vezes a gente tem que ser duplamente competente. Então, assim, tem que ser competente, mas mais ainda porque as pessoas vão duvidar da gente, da nossa capacidade o tempo todo. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso e sobre como tem que cuidar dessa parte de saúde mental mesmo, não só estudo, porque tudo está atrelado. Sim, vou falar primeiro porque é a área da saúde de alguma maneira, né? Mas assim, você tem razão, a saúde mental ela é fundamental até para você manter o equilíbrio, manter essa tranquilidade na hora de lidar com os conflitos, na hora de lidar com essas
desavenças e essas situações que são diárias, né? Ou pelo menos são corriqueiras, fazem parte da vida. Então, você está falando de saúde mental? Sim, eu acho que cada um de nós tem que procurar buscar aquilo que te traz um prazer, um refresco, para você ter um relaxamento durante o dia ou durante a semana. Então, é preciso cuidar, sim. Eu valorizo muito esse tema. Eu faço meditação, eu gosto muito, eu acho que para mim é uma coisa que me ajuda, mas pode ser uma atividade física, pode ser um outro tipo de lazer, ou uma outra alternativa, uma boa leitura. Eu acho que tudo aquilo que te der um refresco, você relaxa, você recompõe a tua energia para você fazer na tua caminhada, ela é muito válida e ela não pode ser esquecida. Acho que você tocou num ponto importante. Nós não somos só físico, nós não somos só intelecto, nós somos emoções e as emoções batem aí direto na saúde mental. E aí você tem que estar bem também. Então é um cuidado, sim. Agora, você busque aquilo que você acha legal para você, aquilo que te compensa, te recompensa. Isso já te ajuda bem na saúde mental. E eu aprendi recentemente, né, que até falei para a Vivian, um pouquinho de silêncio todo dia ajuda muito. Silêncio absoluto. Eu aprendi, pelo menos, eu estou lendo sobre isso ainda, pelo menos 2 minutos por dia de absoluto silêncio, não você estando dormindo, estando em vigia, acordado, todo dia. É um momentinho que você para, não está ali assediado por várias mídias, por vários, estímulos. Desliga todos esses estímulos, para 2 minutos, respira com tranquilidade. Isso já faz com que a tua mente já se organize e você já restabelece energia. Então, legal cuidar da saúde mental. Eu acho que isso tem muito a ver com autoconhecimento, né? Não sei, tem aqui estudante de psicologia? Psicologia tem bastante, né? Bom, então, eu nesses últimos anos, eu investi muito em autoconhecimento, né? Porque eu ficava pensando assim, poxa, às vezes a mulher, ela tá lá, né? Tá se virando em 2, tá trabalhando em 10, né? E aí chega alguém e faz uma crítica e pronto. Você vai lá né? Acaba tudo. Tem que começar todo aquele trabalho de novo. E eu acho que a gente é muito cobrada por isso, né? Então, assim, tem dias que você não vai estar bem. E não tem problema, né? A gente tem muita... tá menstruada. Tá chata, vai lá pro canto. Não, hoje eu não estou bem, não preciso ficar sorrindo o tempo todo, né? E tá tudo bem, não se cobre tanto. E eu acho que essa questão do autoconhecimento tem muito a ver com tudo que a gente fala hoje em relação ao empoderamento da mulher, né? Quanto mais a mulher é empoderada, mais difícil vai ser de você abalar a autoestima dessa mulher, né? Então, à medida que você aprende que você é competente, que você não precisa acertar o tempo todo, que errar faz parte do jogo, e que tem dias que você não vai estar tão feliz e querendo agradar todo mundo, não tem problema, você não está aqui para isso, né? Então, eu acho que você, quanto mais o tempo passa e você mais aprende a se valorizar, essas coisas vão ficando mais fáceis. Mais uma salva de palmas para os convidados de hoje. Agradeço aos cursos participantes, aos coordenadores, aos professores.